Boa noite, grupo Caravana do Conselheiro. Agradeço a Deus e a todos os espíritos que mantêm esse grupo unido para a realização dos estudos semanalmente. Obrigada, Senhor, ilumina a todos, proteção e muita luz a todos nós que estamos passando por tantas lutas. E obrigada, Senhor, por permitir que levantemos, que conseguimos superar todas as adversidades que por algum motivo aparecem em nosso caminho. Aos irmãos que enfrentaram doenças na família, aos irmãos que estão ainda hospitalizados, muita luz, muita fé em Jesus e que possamos ter um estudo tranquilo, na paz. Muito obrigada, boa noite. Boa noite, amigos. Hoje nós vamos fazer o estudo, sobre a oração dominical do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 28, e vamos estudar os itens 6 e 7. Então, eu vou começar fazendo a leitura desses dois itens para a gente depois fazer uma pequenina explanação do que a gente entendeu. Então, no item 6, ele fala assim: não nos deixes entregues à tentação, mas livrai-nos do mal. Kardec faz uma explanação muito boa a respeito desse item. E ele fala assim, dá-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Mas nós somos espíritos imperfeitos também, encarnados neste planeta para expiarmos nossas faltas e nos melhorarmos. A causa primeira do mal está em nós próprios, e os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, já que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Tudo que fizermos para afastá-los será inútil, se não lhes opusermos uma vontade inabalável no bem e renunciar a todo mal. É então contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços, e então os maus espíritos se afastarão naturalmente, pois é um mal que os atrai, enquanto o bem os repele. E aí Kardec aqui faz uma pequena prece a Deus, Senhor, sustentai-nos em nossas fraquezas, inspirai-nos pelas vozes dos nossos anjos guardiães e dos bons espíritos a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. O mal não é vossa obra, Senhor, pois a fonte de todo bem não pode engendrar os males. Só somos nós mesmos que o criamos, infringindo as vossas leis e usando mal a liberdade que nos destes. Quando os homens observarem as vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais avançados. Não existe para ninguém a fatalidade do mal, que somente parece irresistível àqueles que se lhe abandonam com prazer. Se temos a vontade de fazê-lo, temos também de fazer o bem. É por isso, ó meu Deus, que pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação.
E no item 7, ele fala, né, que é o final da oração do Pai Nosso, a frasezinha, assim seja. E Kardec, né, também faz o comentário a respeito desse item, né, que quer dizer, que fala o seguinte: que vos apraza, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante de vossa sabedoria infinita. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa vontade e não segundo a nossa, pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Nós dirigimos esta prece, ó meu Deus, por nós mesmos, mas também por todas as almas sofredoras, encarnadas ou não, por nossos amigos e inimigos, por todos aqueles que reclamam a nossa assistência e, em particular, né, se você quer dirigir a prece a alguém especificamente. Nós pedimos a vossa misericórdia e a bênçãos para todos. Então, eu vou fazer, antes de comentar sobre esses dois itens, né? Eu tirei do livro Fonte Viva, na lição 77, uma mensagem psicografada por Chico Xavier, uma mensagem de Emmanuel, que fala assim: Jesus, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso, quis nos falar que Deus é o nosso Supremo Senhor e deve constituir para nós o princípio e a finalidade de todas as nossas tarefas. Então Jesus, né, humildemente nos ensinou a como devemos dirigir ao nosso Pai, nosso Criador, né? E com essa oração tão singela, né, que perdura, né, por todos esses séculos, ele vem dar fazer que desperte em nós esse entendimento, né, que Deus, ele é nosso Supremo Senhor e ele deve constituir o princípio, né, e ele deve permanecer sobre toda a nossa vida, todas as nossas atividades. Ele é o Senhor, né? Então, amigos, agora eu vou entrar na explicação do item, né? 6 e 7. E Kardec, ele é muito didático, né? Então, ele explica detalhadamente o que quer dizer, né? Não nos deixes entregues à tentação. Às vezes a gente faz uma leitura mais rápida e a gente não vai percebendo as entrelinhas, mas é muito interessante. Então, no primeiro momento, ele fala assim: dá-nos, Senhor, a força para resistir às sugestões dos maus espíritos que tentarão nos desviar do caminho do bem, inspirando-nos maus pensamentos. Então, ele coloca, né, como se para que nós pedíssemos a Deus essa resistência, né? Só que adiante ele coloca: nós também somos espíritos imperfeitos que estamos encarnados para expiar nossas faltas e nos melhorarmos. Então aqui ele nos coloca na mesma condição do espírito que está desencarnado, né? E que vai vai nos influenciar. Nós estamos na mesma condição, só que a gente está numa condição de encarnado. A causa primeira do mal está em nós próprios. E os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nos quais
nas quais nos entretém para nos tentarem. Ou seja, o mal, ele está em nós, nas nossas tendências viciosas. A gente lembra, né? Assim, muitas vezes dentro da casa espírita são feitos os trabalhos de desobsessão. E ocorre o quê? A pessoa recebe todo aquele tratamento do plano espiritual, daqueles irmãos, né, mensageiros, que estão ali para tirar, envolver aquele irmãozinho que está influenciando o espírito encarnado e às vezes está atrapalhando mesmo a vida dele, porque ele está se deixando influenciar. Mas passa um tempo e aquele irmãozinho está com o mesmo problema, porque ele, como esclareceu aqui, eles se aproveitam das nossas tendências viciosas. Nós ficamos repetindo sempre o mesmo erro. A gente não consegue alavancar e superar. A gente faz isso com muitas dificuldades, né? E Kardec fala: cada imperfeição é uma porta aberta às suas influências, né? As influências dos espíritos, já que são impotentes e renunciam a toda tentativa contra os seres perfeitos. Ou seja, os seres perfeitos, os espíritos que já estão numa condição mais elevada, eles já estão numa vibração que eles não estão mais perdendo tempo com o mal. Então, eles não estão caindo naquela situação, né, de tendências viciosas. E aí qual é a graça, né, para um irmãozinho que ele quer ver o outro perturbado, mas aquilo não afeta mais ele. Ele não tem interesse, ele não consegue influenciar. Então, aqui a gente observa que depende, né, única e exclusivamente de nós nos livrarmos, né, dessa tentação. E continuando, tudo que fizermos para afastá-los será inútil se não lhe opusermos uma vontade inabalável no bem e renunciar a todo mal. Então, a vida, ela vai ter as dificuldades, né? Mesmo o espírito bom, ele aqui estando na Terra, ele está passando pelas provas dele. Então ele vai passar com as dificuldades dele, mas ele vai passar com firmeza, né? Ele não vai, porque ele já escolheu viver no bem. Então ele vai passar as dificuldades, mas ele não vai sofrer as influenciações. Isso daí é uma coisa que só mesmo assim, né, o estudo, a compreensão, a gente buscar entender o que o Evangelho, o que Jesus quis nos dizer e o que Kardec, né, essa ferramenta poderosa que é o Espiritismo na nossa vida, para nos facilitar a compreensão de que muita coisa que acontece de ruim, nós somos os únicos responsáveis. E, dando continuação, é então contra nós mesmos que é preciso dirigir os nossos esforços. Então, os maus espíritos se afastarão naturalmente, pois é o mal que os atrai, enquanto o bem os repele. E aí Kardec fala assim, olha, não existe para ninguém a fatalidade do mal, que somente parece irresistível àqueles que lhe abandonam com prazer, né? Aqui ele fala assim, de fato, né, não existe fatalidade do mal. Joana de Ângeles, ela tem uma frase de um livro, Herdeiros de Deus, não lembro qual é a lição não,
mas ela fala assim, que a única fatalidade do espírito é a felicidade. Né? Isso daí vai ser é a síndrome, né? É a síndrome da felicidade. Essa todas nós vamos herdar, né, por direito. Tá? Mas fatalidade do mal não existe. Todos os irmãos que ainda transitam no mal, eles um dia serão tocados, né, pela luz do Senhor. E ele, no momento desse despertar, ele vai muitas vezes se arrepender das coisas que ele fez e vai buscar, né, ter a oportunidade de se desfazer de todo aquele mal que ele praticou. Assim acontece conosco, né? Então, se temos a vontade de fazê-lo, né, de fazer o mal, temos também a vontade de fazer o bem, porque a centelha divina, ela jaz em nós, e nós temos, nós herdamos isso, né? Deus, na sua própria criação, ele colocou essa centelha divina em nós. Então é a gente deixar isso desabrochar, né? E deixar que prevaleça a vontade de fazer o mal e prevaleça a vontade de fazer o bem. Aí ele fala assim, para concluir esse texto: é por isso, ó meu Deus, que pedimos a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos à tentação. Então, no Pai Nosso fala: não nos deixes entregues à tentação. E aí, Jesus, né, também falou aos seus discípulos. Isso está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós temos que vigiar mesmo, né? Vigiar nossos pensamentos. O que eu estou fazendo quando eu estou preparando o meu alimento, quando eu estou cuidando das tarefas, né, do dia a dia, eu buscar, né, a gente tendo a doutrina, e hoje com essas ferramentas tecnológicas, a gente pode fazer as nossas atividades ouvindo uma música, né? Ouvindo músicas espíritas, a gente pode fazer nossas atividades ouvindo palestras. Então, a gente tem como evitar, né, de pensar no mal, mas a gente tem que tomar sempre aquele cuidado por conta das nossas tendências viciosas, né? A vida, né? Às vezes, assim, as nossas horas do dia, né? Às vezes ela é igual uma parábola, né? Que ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe. Então, a gente, volta e meia, a gente fraqueja, pensa mal do irmão, fala mal de um, fala mal do outro, tem uma palavra de revolta. Todas as vezes que a gente baixa essa nossa vibração, a gente tem que ter perceber isso, para que a gente faça isso que o Jesus falou. Vigiai o quê? Os nossos pensamentos. Como é que estão os nossos sentimentos? E orai, para que não entremos em tentação. Parece simples, mas não é não. Nós somos ainda muito imperfeitos. E no livro, também eu tirei 2 lições aqui de Emmanuel, do livro Fonte Viva, na lição 77, que ele fala assim:
livra-nos do mal que reside em nós mesmos, né? Porque se a gente se livrar desse mal que reside em nós, dificilmente a gente vai ter essa influenciação dos espíritos, né? Vamos ter influência, sim, dos espíritos bons, né? Dos espíritos que vão nos engrandecer, trazer boas inspirações para praticarmos o bem, para nos auxiliar, né? Mesmo no seio da nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Então, achei essa frase de Emmanuel muito boa. Livra-nos do mal que reside em nós mesmos. E ele depois fala também no livro Correio Fraterno, no capítulo 54, ele fala assim: livra-te dos males que procedem do próprio coração. Eu encontrei no livro Fonte Viva, na lição 110, o tema é Vigiemos e Oremos. E Emmanuel nos dá, né, com essa bondoso trabalho do Chico Xavier, né, Emmanuel vem trazendo nos auxiliando com belas lições. E essa daí é uma lição muito bonita. Ele fala assim, as mais terríveis tentações decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade, assim como o lodo mais intenso capaz de cisnar o lago procede de seu próprio seio. Renascemos na terra com as forças desequilibradas do nosso pretérito para as tarefas do reajuste. Nas raízes de nossas tendências, encontramos as mais vivas sugestões de inferioridade. Nas íntimas relações com os nossos parentes, somos surpreendidos pelos fortes motivos de discórdia e luta. Em nós mesmos podemos exercitar o bom ânimo e a paciência e a fé e a humildade. Então, Emmanuel, né, nessas pequenas lições, ele nos mostra que todo o mal que existe, né, essas tentações, as mais terríveis tentações, elas acontecem no fundo da nossa individualidade. E como a Terra é a nossa escola, nós temos que renascer aqui para cumprir esses nossos reajustes, para nós, na prática, né, do dia a dia, da vida, é que nós vamos observando esses reajustes, vamos fazendo esses ajustes, né? E a gente se depara o tempo todo com a nossa condição de inferioridade, mas ele nos traz a proposta de que nós devemos, né, exercitar sempre bom ânimo, paciência, fé e humildade. E ele fala mais adiante, né, em contato com os afetos mais próximos, temos copioso material de aprendizado para fixar em nossa vida os valores da boa vontade, do perdão, da fraternidade pura e do bem incessante. Então, nas nossas relações com os nossos amores, né, que vamos poder colocar em prática o valor, né, o exercício de praticar o bem. E ele adianta o seguinte, que não vamos atravessar o mundo sem tentações, porque elas nascem contigo, assomam de ti mesmo e alimentam-se de ti quando não as combate dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra, na qual precisa extrair as boas sementes.
caminhar do berço ao túmulo sob as marteladas da tentação é natural. Afrontar obstáculos, sofrer provações, tolerar antipatias gratuitas e atravessar tormentas de lágrimas são vicissitudes lógicas da experiência humana. Então, o que eu entendi é o seguinte, que todos os dias, durante todo o nosso tempo de vida na Terra, nós vamos sempre criar, ter uma condição para a gente poder verificar, né, uma prova para a gente verificar como nós estamos nos comportando, se nós estamos adquirindo esse valor do bem incessante. Então é aquela coisa, a gente não pode maldizer de nada, né? Não vamos maldizer de nada na nossa vida. Vamos passar todas as vicissitudes que temos que passar, agradecendo inclusive a Deus, porque é a maneira que nós vamos encontrar para a gente superar as nossas dificuldades, o mal que ainda existe em nós, e para fazer prevalecer o bem que é o serviço a Deus. Agora, seguindo para o item 7, que é assim seja, onde Kardec já tinha dito, né? Que vos apraza, que vos agrade, Senhor, que os nossos desejos se realizem, mas nos curvamos diante de vossa sabedoria infinita. Em todas as coisas que não nos é dado compreender, que seja feito segundo a vossa vontade e não segundo a nossa, pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos convém. Isso daí, né, é aquele exercício de compreensão, de humildade, de aceitar que por mais que a gente deseje coisas, queira coisas, a nossa vida pertence a Deus. E a vida, né, ele sempre nos conduz para o melhor. Então, se a gente tiver, assim, um propósito de viver uma vida servindo a Deus, a gente vai aceitar as coisas que acontecem, mesmo que elas possam não parecer boas para nós, elas estão seguindo a vontade de Deus. E aí, com isso, a gente não deve se revoltar, né? Porque é muito difícil aceitar, às vezes, essa vontade de Deus, que contrariando, às vezes, os desejos mais simples que a gente tem. Mas é como nós devemos compreender, pois assim Jesus nos ensinou. Aceitar a vontade do Pai. E aqui Kardec, né, finaliza dizendo, né, que nós dirigimos essa prece a Deus, né, por todos nós, pelos nossos amigos. É o que nós devemos fazer, né? Permanecer em oração pelo próximo, por nós, pelos nossos amigos, nossos familiares, né? E sempre pedir misericórdia e bênção para todos. Agora, eu gostaria que nós nos preparássemos para a prece final, e eu vou também fazer, hoje eu fiquei citando muito Emmanuel, né? Que eu gosto muito dos ensinamentos dele, e foi publicado, né, na revista Reformador, de 1948, de março de 48, uma oração dominical. E aí eu vou pedir a Deus, que nós possamos levar nossos pensamentos a Deus e vamos fazer essa prece que Emmanuel também nos ensinou. Nosso Pai que está em toda parte,
santificado seja o nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com o esquecimento de todo mal. Não permita que venhamos a cair sob os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos de todo mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, me despeço de mais esse estudo, agradecendo mais uma vez a Deus, a esta oportunidade e esses amigos bondosos da Casa do Conselheiro. Muito obrigada, graças a Deus e boa noite.